Olá a todos, meu nome é Clóvis Barbosa, eu sou do canal Educática. Nessa série de aulas nós estamos falando sobre microcontroladores e nós vamos fazer uma parte de 3 videoaulas com o intuito de explorar o assunto PWM. Obviamente que em 3 videoaulas nós não vamos falar sobre PWM, nem sobre as verdades, nem sobre as mentiras, mas vamos encaminhar vocês para o caminho mais correto possível. O que é PWM? Ou Pulse Width Modulation. Na realidade é controle de modulação por largura de pulso. O que é isso? Bom, se você for ver a grosso modo, tá? E não cabe aqui ao nosso canal explicar para vocês toda a teoria e todas as possibilidades do PWM, muito se fala em PWM em fontes de alimentação, controle de potência. O nosso foco vai ser em controle de motores, tá? Por quê? Porque na nossa área nós temos o foco em controlar motores. Então nós vamos falar sobre motores. Qual que é a parte interessante disso tudo? Você vê muita coisa fundamentada e muita coisa sem fundamento. Tá? Primeira coisa, como funciona o PWM? Tá? A gente vai dar uma olhada o que é a princípio um PWM e o que é um controle de potência. Vamos dar um exemplo seguinte, um ventilador girando, você vai lá, você gira o botão de velocidade, ele diminui a velocidade. Ele diminuindo a velocidade, você está diminuindo a potência dele. Só que, muitas vezes, dependendo do ventilador, você vai lá, põe a mão e segura ele. O que acontece? Você para o eixo do motor. Se você para o eixo do motor, e se você faz uma afirmativa que ele está sendo controlado por PWM, isso é uma mentira, é uma inverdade. Por quê? Porque a partir do princípio que você controla alguma coisa por PWM, a corrente de consumo do motor ou do dispositivo está sendo monitorada, ou por uma realimentação no eixo, ou por um consumo de corrente que é aplicada aos polos do motor. Ou seja, eu travo o motor, deixa eu pegar o motor, aqui está o motor, ou eu travo o motor, o eixo vai sofrer uma tensão, ou seja, mecânica, eu vou travar ele, e eu vou aumentar a corrente de consumo. Aumentei a corrente de consumo nos polos, tá? Eu tenho que ter um detector de corrente que vai fazer o quê? Ele vai aumentar a corrente para compensar a carga que eu apliquei ao eixo com a mão. Então o que acontece? Um sensor de corrente vai detectar que tem uma carga a mais no eixo do motor, e ele vai compensar isso através do circuito de PWM. Ou então ao eixo do motor existe um sensor, que pode ser por efeito Hall, pode ser por realimentação por potenciômetro, pode ser por encoder, que vai me indicar que eu estou com perca de potência no eixo, e automaticamente ele vai ajustar a frequência do PWM. Ou o ciclo, Dutch Cycle, que chama, o ciclo da forma de onda, tá? O tempo de chaveamento. Fora isso, tá? Você tem sim um controle de PWM, mas você não tem a resposta do que seria realmente um controle de PWM. A função do PWM é compensar uma carga. Tá? Vamos falar de uma fonte de alimentação chaveada. A fonte de alimentação chaveada, você está lá ligada num PC, um exemplo, e o seu PC trabalha com 5 volts, capacidade máxima de 25 amperes na fonte. Então você tem lá a placa CPU e você está usando um disco rígido. Então vamos dizer que a sua CPU e aquele disco rígido, todos juntos, na fonte de alimentação, trabalhando normalmente, ele tem um consumo de, chutando, 7 amperes. Certo? Esse 7 amperes está ali, sempre constante, a fonte não precisa se preocupar. Aí você precisou de colocar uma unidade de Blu-ray e precisou de colocar uma unidade de um disco de 2 TB. Então você aumentou com esses 2 dispositivos um consumo de mais 2 amperes. De 7 salta para 9. A fonte de alimentação vai detectar que você precisa dessa corrente e vai fazer a compensação até o máximo de 25 amperes, que é a capacidade dela. Então nós podemos afirmar que, no caso da fonte de alimentação, o circuito de compensação detectou o aumento da corrente, compensou o circuito. Isso é um circuito de PWM. Tá? Agora vamos falar do circuito de PWM que a gente vai ver num ventilador. Eu peguei um ventilador velho aqui, está todo sujo. Vamos mostrar para vocês o que seria um ajuste de potência, mas não tem nada a ver com PWM. Tá? Você varia realmente a frequência,
você diminui a velocidade, mas você não compensa a capacidade de força que ele tinha. Tá? Não existe essa compensação. Vamos dar uma olhada na prática. Pessoal, aqui nós temos um ventilador velho, sujo, rodando numa determinada velocidade, obviamente que é um motor AC, corrente alternada, e ele tem um dispositivo de ajuste de velocidade, que nada mais é do que um famoso dimmer, tá? Eu vou reduzir ele a baixa potência, ao mínimo da potência dele, tá? E aqui a gente vai dar o exemplo que nós demos para vocês naquele motor. Vamos supor que você aumente a carga no eixo, tá? Se você aumentar a carga no eixo, olha só, eu parei o motor com a mão, certo? Se você tem um circuito de compensação real de PWM, o que vai acontecer? Você vai ter um aumento de corrente nos polos e o circuito de PWM vai compensar para evitar que você faça isso. Entendeu? Caso você não tenha essa capacidade, o teu circuito ele simplesmente vai variar a velocidade, mas ele não tem a compensação. Então, o que acontece? Você nunca vai ter a potência e a aplicação que o PWM foi realmente desenvolvido. O PWM ele serve para você controlar a velocidade e potência. Como é que você controla a potência se você não tem um dispositivo que faz a medida do aumento da carga ao eixo? Certo? Como é que você faz isso? Ou você faz por realimentação no eixo, ou pelo sensor de corrente, que é quando aumenta a corrente nos polos do motor, certo? Então vamos entender bem isso daí, vamos voltar novamente para o vídeo que vocês vão ver minha cara por alguns minutos ainda. Bom pessoal, depois que vocês viram mais ou menos o exemplo do ventilador sujo funcionando, vamos lá. O que seria um circuito básico, tá? Você ter uma entrada de corrente e aqui você tem uma variação da voltagem que entra sobre a carga. Quando você, vamos dizer que isso aqui seja uma resistência X, que você altera ela, tá, diminuindo a tensão que entra e passa por ela. Então vamos supor que se aqui entrasse 20 volts, tá? Na mínima resistência passaria os 20 volts, você teria a carga no máxima rotação, ou luminosidade máxima se fosse uma lâmpada, tá? Estamos dando como exemplo um dimmer. E quando você vai aumentando a resistência, automaticamente você vai diminuindo a tensão. Você diminui a tensão, você vai diminuir a rotação, se for um motor, e vai diminuir a luminosidade. Então vamos falar sobre motores, tá? Esquecer a luminosidade como se fosse um dimmer de lâmpada. Então aqui o que você vai ter? Você vai ter uma redução da tensão, você reduz a velocidade. Automaticamente você reduz o torque, que automaticamente você reduz a força, certo? Se for no motor. Aqui nós damos um outro exemplo. Você tem uma entrada de tensão e aqui uma chave aberta e fechada. Se você pulsar isso aqui rapidamente, tá? Que efeito que vai dar no motor? O motor vai girar assim, ó, tá? E isso é como se você estivesse diminuindo a velocidade dele, tá certo? Então você pode diminuir a tensão, você diminui a tensão, e se você acrescentar aqui na frente uma chave, tá? De acordo com a tensão que você reduziu, você vai fazer o motor girar mais lentamente se você conseguir chavear, ou seja, ligar e desligar essa chave em alta velocidade. O que o circuito eletrônico faz, pessoal, é exatamente isso. Ele diminui a tensão e pulsa rapidamente. Na verdade, ele não diminui a tensão, ele pulsa rapidamente a tensão no processo de abrir e fechar essa chave aqui. Certo? Então, isso daqui é o básico para você entender o que seria um PWM. Pessoal, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá no site do Newton C. Braga, que ele era da Saber Eletrônica, que ele vai dar uma explicação assim, ele tem textos sensacionais. Isso aqui é um circuito básico, tá? Agora aqui nós temos um circuito que já utiliza um 555, famosérrimo, tá? Faz quase tudo esse circuitinho integrado aqui. Tá? O que ele tem? Ele tem o capacitor que vai fazer a base de tempo, um potenciômetro que você vai alterar, tá, a carga do capacitor. Alterando a carga do capacitor, você vai mudar a frequência do pulso. Mudando a frequência do pulso, você tem automaticamente a diminuição de velocidade do dispositivo, que é esse circuito aqui, pessoal.
ele vai fazer exatamente o que essa chavinha aqui deveria fazer no primeiro exemplo. Entenderam? É isso que ele vai fazer. Tá? Vamos para o segundo exemplo agora, depois eu vou para o terceiro. Aqui nós temos um exemplo de um regulador de carga. Está extremamente simples. Nós temos aqui a carga ligada, que vai ser ligada ao dispositivo. Aqui nós temos um resistor de 4,7K. Esse circuito é para corrente alternada, tá? Esse circuito aqui é básico para a gente explicar praticamente o princípio do PWM. Aqui nós temos um capacitor que vai fazer a carga e descarga do sistema e vai gerar a forma de onda que nós vamos ver na frente, certo? Ali, logo à frente a gente vai dar uma olhada. Então esse resistor aqui, ele configura uma malha RC, ou seja, resistor capacitor que vai oscilar. Oscilar, ele vai ficar fazendo uma forma de onda, tá? Protegido por um diac, e o triac aqui, ó, ele vai comutar direto a carga. Então ele vai fazer exatamente o que eu fiz no ventilador, que vocês viram que eu segurei com a mão. É um circuitinho básico, pessoal, como esse aqui, ó. É exatamente isso daqui, ó. Você pode perceber que o diac está que o triac está no dissipador de calor. Tá extremamente simples. Chega a ser tolinho, mas ele tanto vai controlar um motor de ventilador ou até de um liquidificador, um motor AC, tá? Como uma lâmpada até 500 watts, se eu não me engano. Isso aqui é produto chinês, tá? Não é nós que desenvolvemos, não. Então, aqui você tem um exemplo do que seria um PWM a grosso modo. Voltando a esse diagrama aqui, o que nós temos aqui, como eu falei anteriormente, nós temos aqui o que vai regular a base de tempo que vai carregar e descarregar os capacitores, tá? Que vai gerar aqui nessa saída um pulso de PWM. Esse pulso vai variar a largura de acordo com o ajuste deste potenciômetro aqui, ó, ou trimpô, ou uma resistência variável. Conforme você vai ajustando ele, esses diodos aqui vão proteger o circuito, tá? E aqui você vai ter uma tensão que vai carregar o multivibrador dentro do 555, que vai carregar esses capacitores e gerar o pulso de PWM. Gerou o pulso de PWM, pessoal, beleza. O que você faz? Você vai ligar ele a uma etapa de potência. Por que uma etapa de potência? Porque você não pode ligar um motor monstruoso desse, tá? Direto numa saída de um 555. O que vai acontecer é absolutamente nada com o motor e o teu circuitinho vai para o espaço ou lixo, certo? Então agora vamos ver aqui nessa etapa aqui o que fica faltando para a gente ter um sistema de PWM arcaico. Faltou isso aqui. Então a saída de PWM aqui, ó, você vai conectar aqui nessa entrada. Esqueci de pôr aqui PWM in, quer dizer, input, entrada. Então o PWM entra aqui, passa por um resistor de 100R, esse resistor aqui que vai ligado em pull down. Esse resistor vai variar de acordo com a tensão que você vai alimentar o circuito, tá? E um diodo N para proteção e um transistor MOSFET. Aqui quem que vai ser a sua carga? Vai ser um motor de corrente contínua. Esse motor, quando você variar este potenciômetro, ele vai variar a velocidade deste motor. Porém, todavia, contudo, se você fazer aquele exemplo bobinho de segurar ou colocar uma carga ao eixo, esse PWM seu vai perder a eficiência. Por quê? Porque ele não vai compensar. Por que ele não vai compensar? Porque o circuito eletrônico não sabe que houve um aumento de corrente devido à carga aplicada ao eixo, certo? O que vai acontecer? Seu circuito vai ficar ineficiente. Lembrando que nós estamos falando sobre circuito de motores, tá? Não é aquele gerador de PWM para aquele pessoal que está decompondo a água para fazer combustível para os veículos aí híbridos, tá? Então o que acontece? Como você compensa um PWM? Ou pela corrente de consumo do motor ou pela RPM da força aplicada ao eixo, beleza? Um exemplo aqui, ó, de uma controladora é essa daqui. Essa controladora você tem a entrada de PWM, sinal de inversão do motor, e ela tem um pino chamado Sense. O que é isso? Sensor de corrente. Quando
esta controladora, ou uma controladora parecida com essa, que tenha essa facilidade no circuito, devido aos componentes que ela é feita, tá? Esse motor está ligado aqui, e o que acontece? Você aplica a carga no eixo, certo? E um sensor de corrente vai detectar que está aumentando a corrente, ou seja, o motor está querendo parar. Ele manda um sinal para o microcontrolador, e o microcontrolador, pessoal, vai atuar como se ele fosse esse potenciômetro aqui. Ou seja, você não atua sobre ele, é o circuito eletrônico que vai compensar através de um sinal de sense, ou seja, sensor de corrente, que a controladora envia para o circuito eletrônico. Aí você está começando a falar de PWM de verdade, tá? Que é a função predominante do PWM, que é você compensar o ganho dos motores. Se você não fizer isso, tá? Você tem um PWM? Sim, tem. Ele vai ser eficiente? Não. Então, para a gente começar a ter certeza sobre o funcionamento do PWM e conseguir chegar onde a gente quer, vamos dar uma olhada nisso aqui. Essa forma de onda é a que você vai ter na saída de um gerador de PWM, tá? Todos eles, muito parecido, tá? Muito parecido quando você utiliza componentes TTL, da série TTL. E aqui não vai ser diferente. Se você colocar esse potenciômetro aqui a 10%, o ciclo de forma de onda que você vai ter é esse, tá? Se você colocar esse potenciômetro a 50%, a forma de onda que você vai ter é essa. Mas o que é essa forma de onda? Já já eu explico. E se você colocar esse potenciômetro a 90% dele, você vai ter essa forma de onda. O que é isso? Isso aqui, pessoal, deixa eu achar aqui. Isso aqui é essa explicação inicial que eu dei da chavinha. Gostaram do tic-tic-tic-tic? Ativando a carga. Esse ciclo de ativação que eu falei no início é composto por essa forma de onda. Isso aqui é o princípio do PWM. Ele liga e desliga rapidamente um circuito de potência. E você vai ter controle de velocidade, ou de iluminação, ou de corrente, no caso da fonte de alimentação, do PC e qualquer fonte de alimentação com chaveamento, ou seja, fontes chaveadas. Certo? Isso daqui é o básico. Mas por que nós estamos falando sobre isso? Vocês estão vendo aí no cantinho um vídeo, ó, que tem um robô que a gente desenvolveu, que ele tem velocidade fixa. Por quê? Porque para nós explicar para vocês naquela aula, naquela videoaula, nós precisaríamos de simplesmente controlar sentido de direção do motor. Depois dessa aula que a gente está fazendo sobre PWM, quando nós terminarmos essa série, aí nós vamos implementar nesse robozinho que você está vendo aí do lado, controle de velocidade, tá? E o controle de velocidade que a gente vai mostrar para vocês é exatamente trabalhando em cima dessas informações, porém nós não vamos usar o 555, nós vamos utilizar a geração do pulso de PWM por microcontroladores, e vocês vão aprender como é que é feito esse programa. Aqui, ó, nós já temos um produto que a gente já usa há muito tempo, que esse aqui é um controle por PWM, só que ele está sem etapa de potência. Tem um microcontrolador, aqui o LED indicador do PWM ativo, e liga-se um potenciômetro e você vai variar a frequência de saída. Ainda nessa série de vídeos sobre PWM, a gente vai mostrar para vocês. No momento nós vamos finalizar, tá? Vamos pedir para vocês fazerem inscrição no nosso canal, dá um like se gostou, se você não gostou, dá um like de não gostar, mas fala por quê, tá? Abraço a todos e não deixa de fazer inscrição no canal.